E aí pessoal, bom dia. Estamos aí dando continuidade às nossas videoaulas referentes à vistoria prévia do AVCB, tá? São dicas aqui que eu separei para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sistemas de hidrante e dispositivo de recalque, tá certo? Bom, dispositivo de recalque no passeio público, pessoal, tá? É esse sisteminha aqui. Se vocês estiverem andando na rua aí, vocês puderem perceber em frente aos edifícios, em frente às empresas, vocês vão ver umas caixinhas vermelhas, umas tampas de ferro de vermelha no meio da calçada, sempre em frente às edificações. Tá? Isso daí chama-se dispositivo de recalque no passeio público. É no caso de um incêndio onde o corpo de bombeiros vai utilizar esse sistema. Quem trata desse dispositivo é a instrução técnica número 22 do corpo de bombeiros. Tá? O item 5.3.1 ele diz para nós o quê? Que todos os sistemas devem ser dotados de dispositivos de recalque no mesmo diâmetro do que é usado na edificação. Então, para quem não conhece, nós temos aí o sistema de combate a incêndio de 2,5 polegadas e a de 1,5. Então, se você tiver 2,5 na edificação, vai ser a saída aqui de 2,5. Se for 1,5, 1,5. Aqui, pessoal, é o volante da válvula globo-angular, como se fosse um registro. Tá? Quando você está na sua casa ali, você não tem um registro para você poder fechar e abrir a água, é a mesma forma. Tá? E aqui nós temos a junta de engate rápido aqui. Tá? Lembrando que ela tem que estar no máximo 15 centímetros de profundidade do nível da calçada. Não pode estar mais profunda do que isso, tá certo? Em alguns lugares, esse dispositivo de recalque ele é feito sob coluna, da mesma forma aqui. Tá? Tem o item 5.3.4 da norma, que ele traz qual informação para nós? Que se for realizado o dispositivo de recalque na frente da edificação por meio de coluna, ela tem que estar a 60 centímetros ou no máximo 1,5 m de altura. Tá certo? Bom, dispositivo de recalque no passeio público, como eu já falei para vocês, a instrução técnica número 22, ela traz para nós o que? No seu item 5.3.5.3, que esse dispositivo ele não pode estar colado na guia, pessoal. Tá? Ele tem uma distância mínima, ele tem que estar a 50 centímetros afastado da guia aí do passeio. Tá certo? E a instrução técnica número 20, que é a sinalização de emergência, no item 6.2.6.4, ele traz para nós a informação de que a tampa do abrigo do registro tem que ser pintada na cor vermelha obrigatoriamente, tá? Como essa daqui. Bom, continuando aí, isso daqui é um registro, um dispositivo de recalque, que foi reprovado numa vistoria de AVCB pelo Corpo de Bombeiros. Tá? Por que foi reprovado, pessoal? Temos vários aspectos aí. Primeiro, o item 5.3.5.1 da instrução técnica número 22, ele traz para nós o quê? Que esse sistema de recalque tem que ser enterrado numa caixa de alvenaria, tá? Onde o fundo é permeável e com um dreno. Para quê? Para evitar o que está acontecendo aqui, ó. Eu não sei se dá para perceber, mas esse dispositivo de recalque está cheio de água dentro. Entendeu? Não pode, pessoal, tá? Tem que ter um dreno. Essa água tem que ser, tem que dar vazão para algum lugar quando estiver chovendo aí, senão vai inundar aí o nosso dispositivo de recalque. O item 5.3.5.2 da norma, ele também traz o quê? Que a tampa deve ser articulada, igual essa daqui, ó. Tá? E deve ter identificado a palavra hidrante na mesma, tá? As dimensões normalmente são de 40 por 60, tá? O item 5.3.5.2 da instrução técnica número 22 do Corpo de Bombeiros traz essa informação para nós. Isso daqui, pessoal, é muito importante, tá? Para quem é bombeiro, para quem realiza aí combate a incêndio, sabe da importância desse registro aí na entrada das edificações. Pessoal, item 5.3.5.4 da norma. Tá? A introdução voltada para cima no ângulo de 45 graus e posicionada a no máximo 15 centímetros do passeio aí, né, da calçada. O que seria essa introdução? Seria aquilo lá que eu expliquei para vocês, ó. A válvula de engate rápido aqui, que aqui no caso está com tampão. Ela não pode estar muito profunda, tá certo? O item 5.3.5.5 da norma, ela traz para nós que o volante, tá? Esse registro, tá? Igual que vocês têm na casa de vocês aí, no banheiro, quando você vai fazer alguma manutenção, você não vai lá e fecha o registro. Aqui é da mesma forma. Esse volantinho dessa válvula aí, ele não pode estar mais do que 50 centímetros de profundidade. Se vocês puderem notar esse daqui, ó,
ele está lá embaixo, ele está em uns 60 70 centímetros de profundidade. Não pode, pessoal, tá? Então essa válvula, esse dispositivo de recalque, ele foi reprovado pelo Corpo de Bombeiros aí na vistoria do AVCB pela profundidade que estava o registro, tá certo? Então se atentem a esses detalhes aí, tá? A instrução técnica número 20, tá? Sinalização de emergência, no seu item 6.2.6.5, ele traz com a informação: algumas edificações trabalham com sprinkler e hidrante. O que é sprinkler? São aqueles chuveirinhos automáticos lá, em que em caso de incêndio, rompem-se a ampola e faz aquele jato d'água ali, tá? Você tem que identificar esses registros de recalque. Na hora que o Corpo de Bombeiros chegar, você tem que saber qual que é o do sistema de hidrante e qual que é o sistema de sprinkler. Como que é feita essa identificação? Posso identificar de qualquer jeito? Não, não posso. Existe um item 6.2.6.5 da norma que ele vai determinar para nós. Se for hidrante, você vai identificar com a letra H. Se for sprinkler, CA ou SPK, tá? Quando o bombeiro militar chegar, ele vai ter identificação ali na hora de quem é quem ali, quem é hidrante e quem é sprinkler, tá certo? Bom, continuando os passos aí para vocês fazerem a vistoria prévia para a obtenção do AVCB ou a renovação, pessoal, coloquei aqui a instrução técnica número 4 novamente, que é os símbolos gráficos para o projeto de prevenção e combate a incêndio. Como nós já vimos na aula anterior, não vou me alongar nesse assunto, existem os símbolos também que identificam os hidrantes duplos, hidrantes simples. Então vocês vão pegar o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, tá? E vão verificar na edificação se todos os hidrantes estão instalados igual está no projeto. Lembrando que, se você tiver 10 hidrantes aprovados no projeto, você fez a vistoria, chegou lá e constatou que tem 9 ou tem 11, tá? Vocês vão ter que fazer uma FAT para comunicar oficialmente ao Corpo de Bombeiros que houve uma mudança no projeto. Não pode haver alteração na hora da vistoria do Corpo de Bombeiros, tá certo? Pessoal, o hidrante ele é mais complexo um pouquinho, não é simplesmente você chegar na hora que você for fazer essa vistoria prévia e verificar se o hidrante foi instalado no local que está no projeto. Você tem que abrir a caixa de hidrante e verificar vários outros itens, tá? Vou começar pelas mangueiras. O que você vai olhar numa mangueira? Para quem não sabe, para quem é novo na área, está estudando agora, as mangueiras também têm que passar por uma manutenção anual, chamada de teste hidrostático, tá? Na NBR 12.279, tá, mangueiras de incêndio, inspeção, manutenção e cuidados, lá se vocês lerem essa NBR, ela vai dar lá uma série de informações para vocês. Eu coloquei aqui duas, tá? O item 4.1 dessa norma, identificação e controle da mangueira. O item 4.1.1, toda mangueira deve receber uma identificação individual realizada pela empresa que vai realizar a primeira manutenção, pessoal. Tá? Essa etiqueta amarela aqui na mangueira. Lá vai conter informação do vencimento do teste hidrostático dessa mangueira. Tá? O item 4.1.2, essa identificação ela deve ser feita como se fosse um lacre, uma abraçadeira plástica, tá? Identificando que essa mangueira passou pela primeira recarga e ela está ali já com o seu prazo de validade para o próximo teste hidrostático, tá certo? Quais são os próximos itens que você vai inspecionar nessa mangueira? Tá? Essa mangueira não pode ter mais do que 2% de redução do seu tamanho original. Às vezes acontece algum furinho na ponta onde vai a conexão ali de engate rápido e a empresa ela faz uma redução ali, ela corta esse pedaço e faz uma redução nessa mangueira. Não pode reduzir menos do que 2% do tamanho original dela. Tá? Vocês têm que verificar se ela não apresenta desgaste por abrasão. Tá? Outro ponto muito importante, pessoal, a junta de união da mangueira. Às vezes, por uma movimentação errada dessa mangueira, o pessoal acaba batendo a junta de união no chão e amassando essa junta de união. Você não vai conseguir acoplar no hidrante e no esguicho também. Tá? Então verifiquem aí a junta de união para ver se ela não está danificada. E dentro da junta de união, se vocês puderem visualizar a mangueira e você olhar dentro dessa junta de acoplagem de engate rápido, existe uma borracha preta. Essa borracha preta vocês podem realizar a troca. Se ela estiver ressecada, tá, você pega uma chavinha de fenda ali, retira essa borracha e coloca uma borracha nova, passa uma vaselina ali para poder ela fazer um engate aí de uma forma mais rápida, tá certo? Tá, já fiz muito isso daí, aí você já pode preparar o gelo na sua casa, porque a caixinha
é encardida para poder colocar, viu? Ela entra com pressão e dá trabalho, mas dá para ser feita a troca, sabe? Vocês não precisam aí pagar uma empresa para poder fazer isso, tá? Vocês mesmos aí podem estar fazendo isso daí numa inspeção aí mensal dos abrigos de hidrantes aí. Bom pessoal, aqui eu coloquei essa informação porque quando você adquire uma mangueira nova, quando você está fazendo uma vistoria numa edificação nova, as mangueiras vêm em aspiral, tá? Que é essa branquinha aqui, ó, dessa forma, com um fitilho ainda amarrado. O pessoal que não tem experiência no assunto, pega a mangueira e já coloca no hidrante dessa forma aí, tá? Está errado, tá certo? No anexo A, ele é bem claro no item 3. Essa forma em aspiral só pode ser usada para estocar a mangueira, tá? Para você guardar ela em estoque. Se ela tiver no hidrante, você vai ter que abrir essa mangueira e aduchar essa mangueira. Quem é brigadista aí sabe do que eu estou falando, tá? Técnico de segurança do trabalho tem a obrigação de saber. Se vocês não sabem, pessoal, façam um curso de bombeiro civil, façam um curso de brigada, ou peguem um bombeiro civil aí em alguma edificação que vocês trabalhem e peçam para ele ensinar vocês. Essa mangueira tem que estar sempre aduchada nos hidrantes, tá certo? Bom, temos aqui também, que eu trouxe para vocês, a NBR 11.861, que ela diz os requisitos e métodos de ensaio. Para quem está estudando, para quem não é da segurança do trabalho, as mangueiras têm tipo, pessoal, tem 5 tipos de mangueira. A mangueira não é uma só. Isso daí causa reprovação de AVCB e eu já presenciei numa empresa ter a reprovação do AVCB devido às mangueiras serem de tipo 1. Tá? Existem 5 tipos de mangueira que eu coloquei aqui para vocês. Quando você tem uma edificação residencial, onde a pressão dessa rede de hidrantes ela é feita por gravidade, você pode ter a mangueira tipo 1. Se você tiver uma edificação industrial, comercial, onde você vai ter bombas de incêndio para pressurizar essa rede, as mangueiras têm que ser tipo 2. Aí você vai me perguntar, pô Fabiano, mas aonde que eu vou descobrir se essa mangueira é tipo 1 ou tipo 2? Quando você desenrolar a mangueira, tá? No começo da mangueira já está a identificação dela, se ela é tipo 1 ou tipo 2. Tá? Por que que as empresas colocam tipo 1 sendo que é obrigatório tipo 2? Porque, logicamente, a tipo 2 é bem mais cara. Então as empresas aí acabam optando pela tipo 1. Não pode. Causa reprovação no AVCB. Tá certo? Pessoal, outro ponto importante que vocês vão olhar no hidrante. Instrução técnica número 22. Continuando aí os sistemas de hidrantes de mangotinhos para combate a incêndio. O item 5.5.1.1 da instrução técnica. As válvulas do tipo angular devem possuir junta de união do tipo de engate rápido. Tá? Aqui, ó, se vocês puderem visualizar, tá com rosca. Tá? Não pode, pessoal, dessa forma. Tem que estar igual essa azulzinha aqui, ó, com a junta de união de engate rápido. Por que que essa daqui está com rosca? Algumas válvulas globo-angulares, tá? Você rosqueia a junta de união ali de engate rápido na válvula globo-angular. Quando o hidrante está numa área pública, o pessoal acaba desrosqueando essa junta de união para levar embora, por vandalismo. Então você tem que se atentar aí a esse detalhe. Muitas vezes, né, num caso de um incêndio, o cara leva a junta de união de engate rápido embora, como é que você vai conectar a mangueira naquela válvula globo-angular aí? Não vai ter como. Então vocês precisam verificar se todas as válvulas globo-angulares dos hidrantes estão com a junta de engate rápido ali, tá certo? Bom, item 5.11.2.3 da norma, pessoal, isso daí é um item muito importante. Por quê? Quando vocês fizerem o acompanhamento do bombeiro militar para fazer a vistoria do AVCB na edificação, ele vai testar o hidrante. E como que ele faz o teste do hidrante? Provavelmente ele vai pegar o hidrante que está mais distante da caixa d'água, tá certo? Vai pedir para os brigadistas montarem a linha de ataque e abrir o hidrante, mandar água no hidrante. O que ele vai verificar? A distância do jato. O item 5.11.2.3 ele traz para nós que o jato não pode estar a menos de 10 metros. Tá? O mínimo é 10 metros. Então ele vai medir a ponta de saída da água até o ponto onde ela vai tocar no chão. Não pode estar essa distância aí com menos de 10 metros. Tá certo? Então vocês já podem fazer esse teste aí antes do corpo de bombeiros para verificar se há pressão suficiente na rede. Usem sempre o hidrante que estiver mais distante ou mais alto. Tá? Se esse hidrante estiver com uns 10 metros, consequentemente todos os outros vão estar também. Tá?
Bom, item 5.11.4.1. As juntas de união, rosca e engate rápido devem ser compatíveis com as utilizadas nas mangueiras de incêndio. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem empresas que trabalham com hidrantes de 2,5 e de 1,5 na mesma edificação. E muitas vezes, por reprovação de teste hidrostático, você acaba perdendo mangueiras de 2,5. E a empresa fica lá com o hidrante sem mangueira. E muitas vezes em estoque você vai ter mangueira de 1,5 sobrando. Aí o que você faz? A mangueira de 2,5 é cara, às vezes o orçamento está apertado, você vai demorar para conseguir obter essas mangueiras. Tá? Quem trabalha na segurança do trabalho sabe que nossa área é bem sofrida para recursos da empresa. O que você faz? Em vez de você comprar as mangueiras, existem adaptadores, pessoal, tá? Que reduz essa polegada de 2,5 para 1,5 ou vice-versa. Compra um adaptadorzinho e usa as mangueiras de 1,5 no hidrante de 2,5, tá certo? Em caráter aí de emergência, vocês podem tomar essas medidas aí de precaução, tá? Bom, o item 5.11.6.4. As tubulações aparentes do sistema de hidrante devem estar na cor vermelha. Item normativo também. Outro detalhe importante que passa batido na hora que é realizada a vistoria do bombeiro e acaba dando problema. Conforme a tabela 4 da IT, os abrigos devem conter esguicho e chave para o engate rápido. Tá? Eu conheço como chave Storm. Tá? É uma chavezinha onde ela é universal, ela serve tanto para hidrantes de 2,5 como de 1,5 polegada. Todo hidrante tem que ter essa chave, pessoal, e tem que ter esguicho. Por que essa chave? Muitas vezes o engate ali das conexões fica muito duro, entendeu? Você não consegue fazer com a mão. E aí você usando essa chave, você acaba fazendo a conexão de uma forma correta, tá certo? É obrigatório. Bom, continuando aí no anexo D da nossa norma, que diz respeito aos abrigos, hidrantes e mangotinhos. O item D 2.2, ele diz o quê? O abrigo de hidrante ele não deve ser instalado a mais de 5 metros da entrada principal da área protegida. Para quem assistiu aí a minha videoaula de extintores, você vai começar a ver que alguns itens se repetem dos extintores. Né? Por isso que quando você entra num hall de um elevador, né, quando você sai do elevador e entra num hall de uma edificação, em todos os andares, qual que é a cena mais comum que você vai ver? Pode prestar atenção. Você saiu do elevador no hall do andar, em todos os andares você já vai ver lá o hidrante e o extintor. Tá? É item normativo. E o item 2.4 do anexo D. A porta do abrigo ela pode ser lacrada para evitar vandalismo, desde que o lacre seja de fácil rompimento. Tá? Então muitas vezes você coloca um lacrezinho ali na porta de abrigo para identificar se aquele hidrante não foi violado. Tá? Mas esse lacre ele tem que ser de fácil rompimento. No caso de uma emergência, você não pode ter que correr atrás de um alicate para poder quebrar esse lacre, tá certo? O item 2.5 do anexo D. Para as áreas destinadas à fabricação, depósitos e locais de movimentação de mercadorias, da mesma forma do extintor, pessoal, os hidrantes precisam ter sinalização de solo. A sinalização de solo do hidrante é o mesmo esquema dos extintores, tá certo? Quadradinho vermelho com a borda em amarelo de 15 centímetros, fazendo um total de 1 metro quadrado. Você pode até estender essa sinalização de solo desde que você mantenha o quadrado vermelho e as bordas todas em amarelo, tá certo? Bom, instrução técnica número 20, pessoal, sinalização de emergência. Tá, o item 6.2.6.1 da norma. Para o sistema de proteção por hidrantes, as tubulações aparentes e embutidas de alvenaria devem estar na pintura vermelha. Então, uma outra instrução técnica aqui, a número 20 agora, traz para nós essa informação. As tubulações dos hidrantes têm que estar pintado na cor vermelha, tá certo? O item 6.2.6.2 da instrução técnica número 20. As portas dos abrigos dos hidrantes, assim como os abrigos dos extintores, como eu já mencionei para vocês, ela tem que ter um visorzinho lá de acrílico para você poder identificar, tá? E nesse visorzinho tem que ter a palavra escrito incêndio, tá certo? Essa palavra incêndio ela vai ter o fundo vermelho e a palavra incêndio ela vai estar escrita nas cores branca ou amarela, tá certo? Isso daí é o item 6.2.6.2 da nossa instrução técnica aí, número 20, tá? Continuando nessa mesma instrução técnica, o item 6.1.4 diz o quê? Que a sinalização dos equipamentos devem estar a 1,80 m de altura, seguindo o mesmo padrão dos extintores, tá certo?
Quando houver algum obstáculo que impeça a visualização dessa sinalização, você vai colocar uma sinalização mais alta, adicional. E se o equipamento estiver numa coluna, você vai sinalizar todos os lados da coluna, conforme eu já expliquei na nossa videoaula aí dos extintores, tá certo? Para quem não viu, acesse a nossa primeira videoaula, aí eu não vou ficar me repetindo aqui no mesmo assunto para a gente poder ganhar tempo. Como eu mostrei também na videoaula dos extintores, a sinalização tem que ser um efeito fotoluminescente, que é esse efeito aqui que eu já mostrei lá também. Você tem um ambiente claro, com iluminação, e quando você apaga a luz, todas as sinalizações aí começam a brilhar no escuro aí, para você poder ter uma fácil visualização do equipamento aí numa queda de energia. Bom pessoal, fico por aqui nessa aula de hidrante. Foram algumas dicas que eu passei para vocês referente a problemas que eu encontro aí em vistorias prévias para obtenção do AVCB. Tá? Eu usei como referência as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, a número 4, que é símbolos gráficos para os projetos, número 20, sinalização de emergência, número 22, sistemas de hidrantes e mangotinhos, a NBR 11.861, que trata dos requisitos de ensaio das mangueiras, onde você vai ter lá qual é o tipo adequado para edificação da mangueira, e a NBR 12.279, que é a inspeção e manutenção e os cuidados que você vai ter com essas mangueiras de incêndio. Tá? Você que é estudante, pegue essas normas, leia de ponta a ponta, leiam todas as instruções técnicas, tá novamente no Corpo de Bombeiros, no site você consegue baixar todas elas de graça, tá? E meu contato aí, tá, bombeirofox93@gmail.com, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da nossa videoaula número 2 e que sirva aí de utilidade para vocês aí que estão começando na área agora, tá bom? Um abraço e até a próxima.